Então, as formas de culpa, né, ou formas de condutas perigosas, né, porque a culpa nada mais é do que condutas perigosas, né, condutas que o sujeito falta com cuidado objetivo, né. Se vocês forem apurar um crime de culposo, a primeira coisa que vocês têm que analisar é se o sujeito faltou com cuidado necessário na prática da conduta, ou não observou o dever de cuidado objetivo. É a mesma coisa, né? Ou seja, praticou uma conduta perigosa. Então, nós vamos ter três formas de culpa, ou, em outras palavras, três formas de falta de cuidado: a imprudência, que é um fazer, a negligência, que se caracteriza por um não fazer, o que a lei manda, e a imperícia, que se caracteriza por falta de cuidado no exercício profissional, no exercício de uma atividade profissional. Então, a imprudência é a prática de uma conduta perigosa. O agente age com a inobservância do dever de cuidado. O agente age com a falta do cuidado necessário que a lei exige na prática da conduta. Ou seja, não tem a direção mínima exigida, né, do cuidado necessário. Né? A lei exige o cuidado mínimo, né, que o sujeito tem que ter na prática da conduta. Se o sujeito não tem, então ele faltou com o dever de cuidado e aí passa a interessar o direito penal a conduta dele se esse fato que ele praticou estiver previsto na lei como crime. Coloquei aqui exemplos de imprudência. Dirigir desobedecendo às normas de trânsito. É uma imprudência, mas aí eu coloquei aqui o excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, são condutas perigosas que faltam com cuidado objetivo. Mas o sujeito só vai responder se, em razão da prática dessa conduta perigosa, ele causar um resultado. Como eu falei para vocês na teoria do crime culposo. O sujeito corre acima da velocidade permitida para o local, mas se ele não causar dano a terceiros, isso é um irrelevante penal, do ponto de vista penal, porque ele não causou, ele não lesionou pessoas ou não causou a morte. Tá? Ele vai responder pelas leis de trânsito, né? O sujeito vai a fiscalização, a polícia rodoviária, a polícia de trânsito urbano vai multá-lo, né? Com certeza, né? Mas ele não responderia por esse delito, né? Do ponto de vista criminal, né? A ultrapassagem proibida, a mesma coisa, né? Se ele ao ultrapassar ele causar dano a terceiros, aí ele vai responder pela falta de cuidado. Mas isso eu já falei para vocês que o crime culposo exige sempre, o crime culposo exige sempre o resultado. Sem resultado não há que se falar em crime culposo, tá? Sem resultado físico, bem claro. Sem resultado físico, não é resultado jurídico, é resultado físico, resultado material. Todo crime culposo é um crime material, ou seja, é um crime que causa resultado, é um crime que gera alteração no mundo fenomênico, no mundo físico. Ok, gente? Muito bem. Vamos desligar aí, Elisandro, teu. Isso, por favor. A negligência se caracteriza por um não fazer. O agente se omite, não observa o dever de cuidado objetivo, não observa o cuidado necessário. Então a lei manda ele fazer uma coisa, mas ele se omite. Ele não cumpre o que a lei manda. Então, por exemplo, deixa o remédio ao alcance de crianças. O que a lei manda é que não se deixe remédio ao alcance de criança. Isso é que o ordenamento jurídico determina. E o sujeito não observa, deixa esse remédio e, eventualmente, se a criança ingerir e sofrer um dano, ele vai responder pela lesão corporal ou pelo homicídio culposo. Deixar uma pistola ao alcance de uma criança. Também, a lei manda o sujeito
ter o cuidado necessário e ele se omite. Deixa a pistola ao alcance da criança. Se desse fato ocorrer um resultado lesivo, uma lesão ou a morte, o sujeito vai responder. Se nada acontecer, por sorte, ele não responde por nada. Motorista de ônibus que trafega com a porta aberta. Então, só um exemplo para vocês fixarem bem, né? A lei manda o sujeito ter o cuidado e ele não tem. E aí ocorre o resultado. E ocorreu o resultado, ele vai responder por essa conduta culposa, né? Claro. A imperícia é a não observância do dever de cuidado técnico no exercício profissional. A imperícia essa espécie de culpa só ocorre no exercício de profissão. Se ocorreu alguma falta de culpa, mas não foi no exercício de profissão, não é imperícia. A imperícia é só se for no exercício de profissão. O fato é cometido no exercício de uma profissão. Até coloquei aqui bem claro. Exemplo de imperícia. Motorista habilitado que não sabe dirigir. O sujeito tem habilitação, né, para dirigir, mas ele efetivamente não sabe. No mundo real ele não sabe. E aí ele atropela alguém. Então seria uma imperícia, porque ele tem habilitação. Mas se o sujeito dirige o carro, mas ele não tem habilitação e atropela alguém, então seria imprudência. Tá? Não seria imperícia, porque ele não tem habilidade para exercício daquela atividade. Ele não é habilitado para dirigir. Médico que erra na dosagem da anestesia. Então, o anestesista, né, é um médico que foi treinado para aplicar anestesia, mas ele erra. Por descuido, por qualquer coisa, ele erra. E aí aplica uma dosagem maior e causa um dano ao paciente. Então, é uma culpa, uma falta de cuidado na prática de uma conduta no exercício de uma atividade profissional, no caso do exercício da medicina. Alguma dúvida aí, gente? Se vocês tiverem, falem aí que eu vou passar para outro assunto em seguida. Então, tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Não tem dúvida não sobre isso. Ótimo. Então vamos para frente. Aqui já falei para vocês, era o vídeo anterior, né? Vou falar agora sobre crime pré-doloso ou pré-intencional, que tem relação com a teoria do crime culposo. O que é o crime pré-doloso? É um crime misto, em que há uma conduta dolosa e outra conduta culposa, no mesmo fato. Que a doutrina costuma falar isso aqui, há dolo no antecedente e culpa no consequente. Ou seja, quer dizer que há dolo no crime anterior, no crime antecedente, e culpa no crime seguinte, no crime consequente, por inobservância do dever de cuidado objetivo. Um exemplo do crime pré-doloso, que há esse misto aqui de conduta dolosa e conduta culposa no mesmo fato. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Lesão corporal seguida de morte. O sujeito quer lesionar, porém causa a morte da vítima, por falta de cuidado, digamos assim, e é isso mesmo, na prática da conduta de lesionar. Ou seja, o sujeito com ânimos, com dolo, de causar uma lesão na vítima apenas, dá uma bofetada na vítima, ele não quer matar, ele só quer lesionar. E aí ela cai com a cabeça no meio-fio da rua e morre. Então vejam que ele tinha dolo, cadê aqui? No antecedente, né? A primeira conduta é dolosa. A segunda ocorreu por culpa. No caso aqui, a primeira é dolosa, que era causar lesão, e a segunda ocorreu por culpa.
por não observar que a vítima poderia cair e bater a cabeça no meio-fio, no nosso exemplo, mas poderia ser uma pedra ou qualquer outro obstáculo que estivesse próximo. Então, nessa hipótese, a vítima responde pelo resultado qualificador. Então, a pena desse crime aqui, ele não vai responder pelo crime, pela lesão culposa e pela morte culposa em concurso formal de crime, não. Ele vai responder apenas pela lesão corporal seguida de morte, que já tem uma pena definida lá no parágrafo 3º do artigo 129. Só responde por um crime, tá? Embora ele tenha praticado 2 crimes, um doloso e um culposo, né? Mas não responde em concurso. Porque esses crimes qualificados pelo resultado, ele já vem com uma pena definida, né? O sujeito já responde pelo esse resultado qualificador. Aí, se vocês tiverem curiosidade, eu coloquei aí vários exemplos de crimes preterdolosos que existem no nosso Código Penal. Aí depois vocês dêem uma olhada e vocês vão constatar que realmente eles têm o resultado qualificador, todos esses dispositivos. Ok? Então vamos passar agora para um outro assunto.